O Flamengo aceitou uma proposta, olha, proposta milionária aí. Em termos de número, é uma proposta muito boa para o Flamengo. Vamos ver a decisão do menino. Esse período do calendário, tentando jogar força máxima em 3 competições, o Flamengo precisa contratar. Que na fase de grupos, o Bolívar ganhou de 2-1 em La Paz e o Flamengo meteu 4-0 no Maracanã. Isso e muito mais agora. Gente, vamos falar um pouco sobre Flamengo e Bolívar, né? Jogo que acontece na próxima quinta-feira no Maracanã. E a notícia é de que o Wesley pode estar deixando o Flamengo, né? O Flamengo aceitou uma proposta, olha, proposta milionária aí, né? A proposta veio do Atalanta, lá da Itália, né? São 20 milhões de euros, algo em torno aí de 120 milhões de reais, para que o Wesley possa se transferir para o futebol italiano. O Flamengo aceitou já a proposta, agora cabe ao Wesley, né, acertar a parte dele com a Atalanta, decidir se quer jogar na Itália, mas acho difícil não aceitar uma proposta como essa, né? Bastante dinheiro para o clube, e imagino que se o clube está tão disposto assim a pagar 20 milhões de euros pelo Wesley, não acho que é a proposta salarial que vai atrapalhar um negócio como esse, apenas a vontade do jogador, né, Grafa? Às vezes atrapalha, às vezes a proposta salarial não é a mesma para o clube não, né? Pô, mas aí o jogador fala, pô, vocês estão pagando 20 milhões de euros para o Flamengo. Eu quero ganhar tanto aqui, ué. Às vezes é o pacote, às vezes é o pacote. O caso do Fabrício Bruno, por exemplo. Mas, assim, em termos de número, é uma proposta muito boa para o Flamengo. E para o Wesley, aí cabe a ele decidir, né? Vai jogar num futebol muito competitivo, de muita força física, de técnica, onde vai ter um trabalho defensivo muito grande para fazer. Mas vai aprender muito, né? Mas vai aprender muito. Culturalmente, a nível de jogo, assim, a nível de cultura, de vida particular também vai ser excepcional. Vamos ver a decisão do menino. E acho que é assim, uma oportunidade boa também, porque a Atalanta é um time que tem disputado as principais competições, é um time que tem chegado sempre bem no campeonato italiano. Chega com grande pressão de dar uma resposta imediata, por ser um clube, não ser um dos tops clubes europeus, e a expectativa de se adaptar esse nível de clube como o Atalanta te dá a projeção, né, Grafa? Projeção, o tempo de maturação para se adaptar ao futebol, à vida local e, consequentemente, apresentar um bom futebol. Tenho a impressão de que vai ser tem brasileiro vai ser lá, o futuro. Tem o Ederson, né? Champions League para jogar. Isso, Champions League. Campeão da Liga Europa. Exatamente. Então, de grupos, né? Me parece uma boa oportunidade para o Wesley. Um treinador que é muito marcante nesse período já longo na Atalanta, que é o Gasperini. Isso. Com um jeito de jogar bastante peculiar, muito agressivo. Bom de se ver jogar. Muito agressivo, ousado, gosta de ficar com a bola. A característica de jogo da Atalanta é jogar para frente. Marcação individual o campo inteiro, ele tem essa... E imagino que eles vejam no Wesley um jogador fisicamente bem dotado, em termos de correr pedaços grandes de campo para isso. Agora o Flamengo precisa contratar, né, moço? Porque é essa, né? O Varela se torna o único lateral do elenco, né? O Flamengo já tinha... A forma como o Flamengo olhou para a temporada, se o Flamengo fosse entrar na temporada para disputar o Campeonato Brasileiro, era difícil dizer que o elenco do Flamengo não estava à altura desse objetivo. A forma como o Flamengo está olhando a temporada, tentando abraçar algo que ninguém conseguiu fazer ainda, né? Que é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores com força máxima. Aí, para isso, o elenco já tinha carências que estavam aparecendo. No último domingo, as lesões de Vinha e Cebolinha ampliaram ainda mais essa sensação de escassez. Agora, se sai o Wesley, você olha o elenco do Flamengo e vê 2 laterais. Um para cada lado. Varela e Ayrton Lucas. É difícil sustentar uma maratona como essa. Na esquerda ainda você tem o Léo Pereira, né? Que costuma fazer essa função ali Mas adaptado. aí você tem já uma adaptação, e aí você tira de outro setor, onde, por exemplo, o Léo Ortiz, que é uma outra opção, muitas vezes vem cobrir uma lacuna que se cria no centro do campo, porque a junção Pulgar e Alan nem sempre dá os mesmos resultados. Se não tem De La Cruz, aí você precisa puxar o Gerson da direita para o meio, e aí você se depara com a escassez de pontas. Porque resta o Bruno Henrique só e o Luiz Araújo, com a lesão do Cebolinha. E o Bruno Henrique tem tido questões físicas recorrentes. Então, o Flamengo precisa, para continuar enfrentando esse período do calendário, tentando jogar força máxima em 3 competições, o Flamengo precisa contratar. Pois é, amanhã vamos ter aqui no Maracanã esse primeiro confronto das oitavas de final para o Flamengo
contra um velho conhecido já, né, da fase de grupos, o Bolívar. O Flamengo não conseguiu o primeiro lugar da tabela na fase de grupos, então até por isso faz seu primeiro jogo em casa e aí vai literalmente subir a montanha no segundo confronto. Então por isso é muito importante esse primeiro duelo contra o Bolívar no Maracanã. Vai ser um duelo muito difícil, o Flamengo pensando em abrir uma frente, já de olho nessa segunda perna desse confronto das oitavas de final. E aí no último fim de semana, aqui mesmo no Maracanã, um empate 1-1 com o Palmeiras, o Flamengo teve 2 baques, né? Porque foram as perdas de Cebolinha, que é um jogador muito importante para o técnico Tite, já vinha ali com alguns problemas de lesão, mas agora um rompimento do tornozelo ali, do tendão de Aquiles, na verdade, dos ligamentos do tendão de Aquiles da perna esquerda, cirurgia, só volta ano que vem, então foi um baque muito grande. E o Vinha também, que é uma peça muito importante, teve uma lesão no joelho, ainda está fazendo alguns exames para saber a extensão exata dessa lesão, mas o Flamengo muito provavelmente não vai contar com ele mais em 2024. Então o clube até tentando ir ao mercado para buscar algumas outras opções, só que para esse jogo especialmente, a questão do Cebolinha é mais alarmante ainda, porque o Bruno Henrique seria, imaginamos, seu substituto imediato. O Bruno Henrique está suspenso, foi expulso no último jogo da fase de grupos contra o Milionários aqui no Maracanã. Então foi uma situação meio parecida do que o Tite viveu nos jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Não tinha o Bruno Henrique ou suspenso ou lesionado e o Cebolinha saiu lesionado logo no início das partidas. Então o Luiz Araújo deve ser a opção ali pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas na lateral esquerda, já que saiu com a questão da pancada na cabeça logo no segundo tempo da partida contra o Palmeiras, mas o Flamengo diz que não preocupa, então de restante deve ser aquela equipe que está todo mundo acostumado, com o Wesley na lateral direita, porque o Varela ainda está com probleminha no quadril. E lembrando que na fase de grupos, o Bolívar ganhou de 2-1 em La Paz, e o Flamengo meteu 4-0 no Maracanã, Porque professor. o Bolívar foi faceirinho aquele dia. Coisa que provavelmente não será agora. Será? Agora é mata-mata. Fechar a casinha. Se o Bolívar sair com uma derrota de 1-0, um gol de diferença para o Flamengo hoje, você vai ver jogador e comissão técnica comemorando. Porque é a chance que eles têm de reverter na altitude.